Bom dia, pessoal. Sextou. Deixa eu colocar aqui o fone para vocês conseguirem ouvir bem minha voz. Tá uma barulhada aqui em volta, gente. E aí, cadê o pessoal? Tá todo mundo entrando aí. Deixa eu ir chamando o pessoal para participar. Então, só para lembrar, nós estaremos aí todo dia às 8 horas da manhã, fazendo aqui uma reflexão, uma leitura do livro Religião dos Espíritos, do Chico, através do Espírito de Emmanuel. Tá todo mundo dormindo ainda, minha gente? Cadê o pessoal? Tempinho frio aqui em São Paulo, tá uma carinha de que vai ficar tempo fechado, mas eu vi aqui na previsão que parece que o tempo vai melhorar. Oi, Francisco, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Aloísio. Vocês estavam lá na Carol, terminou a reflexão dela, eu tava lá e saí, vim correndo pra cá. Estamos aí numa sequência de reflexões, bom dia. Hoje tem home office espírita, gente, às 21h. Não vão perder, estaremos eu, André Pádua, do Espiritista Nerd, o Vitor, do Aprendiz ESE, acho que é Evangelho segundo o Espiritismo, né? Deve ser o finalzinho do perfil dele. Que daqui a pouco também vai estar fazendo a reflexão dele lá no canal dele, gente. Então vamos lá, vamos para a nossa leitura. Hoje o capítulo 4, Memória Além Túmulo. E aqui é uma reflexão que aconteceu na reunião pública do dia 16/1 de 59. E eles fizeram um consolidado da questão 220 do Livro dos Espíritos. Então Emmanuel traz assim: automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Então aqui já na primeira passagem, oi Jorge, bem-vindo, bom dia. Então nessa primeira passagem ele já demonstra aqui o quanto nós priorizamos, né, as nossas relações, que quando ele coloca aqui relações do comércio, né, é o trabalho, né, é tudo aquilo que a gente faz fora de casa, né. E o quanto menores a gente acaba priorizando as nossas questões do equilíbrio do lar, né? As nossas relações familiares. Muitas vezes a gente acaba priorizando outros assuntos e a família, né? Que a gente sabe, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso compromisso familiar, né? Com esses espíritos que estão aqui encarnados com a gente acaba deixando aqui de segundo plano. Olha que reflexão que ele já começa aqui no segundo parágrafo. Então, débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. Então aqui ele está chamando a gente para a responsabilidade. Oi Andréia, bom dia. Oi Alê. Ele já traz a gente aqui para essa responsabilidade, né, de não minimizar esses nossos compromissos. Assim também, para lá do sepulcro, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. Ou seja, tudo que nós fizermos vai ficar ali registrado. Então, se nós não estamos buscando realizar aquele compromisso que foi combinado antes da nossa encarnação, a gente vai estar aqui armazenando, né, essa dívida desse compromisso. O Jorge colocou aqui, ó, somos educados fora de casa, dentro de casa é outra conversa. Verdade, Jorge, a gente ainda precisa trabalhar muito essa questão dentro de casa, né? Oi, Beto, tudo bem? Bom dia. Estamos fazendo aqui uma reflexão junto com o Emmanuel. E assim, né, ele coloca aqui, né, assim também para lá no sepulcro surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. Ou seja, isso vai ficar ali armazenado. Então, quando nós desencarnarmos, essas coisas que nós fizemos aqui na vida vai ficar ali registrado, né? E ele coloca até aqui como sendo uma aferição aqui do nosso próprio valor, ou seja, o registro daquilo que a gente realmente valoriza.
A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos e desacertos da rota. Ou seja, a partir daquele momento que a gente está ali no momento da desencarnação, né, que nós fazemos aquele resgate mental de tudo que nós passamos nessa encarnação, né? A gente sabe que as pessoas que já viveram aquela experiência quase morte relatam isso, né, de ter essa vivência, de passar como se fosse um filme de tudo aquilo que a gente fez durante essa encarnação. É ali que a gente começa a prestar atenção, né, das coisas que a gente poderia ter feito e não fez, ou aquilo que a gente fez que, né, fizemos de forma correta, que a gente conseguiu de alguma forma resgatar aqueles nossos compromissos, né? Então, dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem além do túmulo, por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Ou seja, se a gente tem, né, essa felicidade em saber que nós fizemos... Oi, Renata, tudo bem? Oi, Cida, o pessoal está entrando. Então, se a gente tem essa felicidade de saber que nós acertamos, ao mesmo tempo também vem o remorso daquilo que a gente não resolveu, né? Ou, de alguma forma, acabou conduzindo, né, sendo levado para o caminho correto aqui nessa encarnação. E aí começam as aflições, que é o nosso pensamento, a nossa consciência que gera essas aflições. E aí ele completa. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos, quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Ou seja, a partir do momento que a gente está ali, né, fora desse corpo material, essa matéria densa, os nossos sentidos ficam mais apurados e todas essas nossas ações, sendo lamentáveis, delituosas, elas ganham maior força, né, no nosso sentimento, e a gente percebe ali o quanto nós acertamos ou erramos naqueles compromissos que nós assumimos, né? Então aqui o efeito dessa queda, ele acaba se prolongando, né? E a nossa consciência ali nos cobrando daquilo que deveríamos ter feito. Então não ouvides assim que além da morte a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado. Ou seja, a gente se vendo aí no espelho, né? O que será que a gente fez de certo? O que nós fizemos de errado, né? Esse reflexo aparece. A fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir, desleados da treva, no encausto da perfeição com que nos acena o futuro. Então a gente, né, a partir desse momento que nós temos essa consciência do que nós fizemos de errado, ele traz aqui que a gente percebe, né, essa treva, né, esse encausto aí que nós deveríamos, que nós fugimos aí dessa perfeição, mas que nós vamos ter oportunidade no futuro de resolver. Então, essa mensagem que o Emmanuel trouxe para a gente, mas ele traz uma reflexão em relação à busca, né, desse caminho reto. Aproveitar esses momentos que nós temos aqui como encarnados para não deixar de resolvermos as nossas questões com determinadas pessoas, principalmente nas questões familiares, né? Muitas vezes a gente tem aquela pessoa difícil na nossa família, e os espíritas, né, sabendo da existência da próxima encarnação, que nós teremos aí, né, várias encarnações, vidas sucessivas, muitas vezes usam a seguinte frase, que eu queria até deixar aqui para vocês refletirem. Ah, mas essa pessoa é muito difícil, não vai ser nessa vida que eu vou resolver isso, eu vou deixar para a próxima, né? E a gente precisa lembrar desse ponto aqui que Emmanuel traz pra gente, que vai estar lá na nossa consciência essa questão, quando a gente desencarnar, de que nós perdemos a oportunidade de resolver isso, né, nessa encarnação.
Então, o mais importante é a gente persistir aqui, né, e não desistir de tentar resolver essas questões nessa encarnação. Lógico que cada um, né, no seu momento, mas se a gente se esforçar, a gente consegue. E a Renata colocou aqui, né, por que na família é tão mais difícil? Porque nós temos laços aí, né, Renata, tá lá no Evangelho, quando a gente fala lá do capítulo 14, que fala da família, o Kardec pergunta, o Kardec, né, junto com os espíritos amigos, nos trazem essa questão de que a família, quando a gente está aqui com esses espíritos, ou eles são espíritos afins e que a gente assume o compromisso de eles nos auxiliarem, né, nessa jornada. Então, aquele espírito que você, familiar, que você se dá super bem, é aquela pessoa que vai te ajudar nesse compromisso, nessa prova. E aquelas pessoas que você tem maior dificuldade são aquelas que você precisa realmente conviver para passar junto com ela e resolver questões do passado. Então a gente nunca sabe. Eu sempre busco pensar, né, aquelas pessoas que eu tenho mais dificuldade de conviver, eu fico pensando assim, o que será que eu fiz com essa pessoa na outra encarnação, né? Devo ter aprontado muito com ela, né? E aí isso me dá uma tranquilidade de, eu sei que é difícil, mas eu preciso resolver isso, porque algo eu fiz para ela, né? Então isso nos dá mais serenidade para encarar esses desafios, essas provas, né? E eu gosto também de falar muito, porque a gente, né, se põe também no lugar do outro, tem pessoas que têm mais dificuldade, outras menos, mas chega determinadas relações familiares que começa a ir para uma linha de violência também, então quando chega também nesse estágio, às vezes é mais fácil a gente se afastar. Não que a gente vai perder contato, mas não conviver diariamente, né? Muitas vezes se afastar, tentar manter uma relação mínima, amigável, mesmo que à distância, né? Física, mas não deixando de falar com a pessoa, não deixando de fazer uma oração, né? Mandar sempre uma vibração para essa pessoa, pedindo, né, que ela perdoe você por aquilo que você possa ter feito aí em outras encarnações. Eu sou muito dessa linha aí de raciocínio, né, pra gente também, de alguma forma, tentar tranquilizar, né, esse sentimento de desgaste, né, emocional, que muitas vezes a gente acaba se desgastando emocionalmente, de tanto tentar, né, essa relação, e muitas vezes a gente não consegue manter essa relação. E aí não adianta, quando a gente vê que vai partir para a violência, é melhor você se afastar e trabalhar essa questão, nem que seja a distância, e esperar o momento oportuno, né, que a gente possa se aproximar novamente. Então eu tenho experiência mesmo em família disso, né, de uma relação que está muito desgastada e aí você se afasta e muitas vezes a pessoa começa a valorizar, né, a sua ausência e as coisas com o tempo vão se encaixando, né. O locutor espírita colocou aqui, ó, excelente terapia de serenidade, eu fiz alguma coisa. Exato, é exatamente isso, né? E aqui voltando também para a questão do Emmanuel, né? Por que a gente vai esperar a próxima encarnação para seguir em frente, né? Por que nós temos que, de alguma forma, deixar a próxima existência para resolver isso, se a gente pode resolver hoje, né? E eu gosto muito de pensar na questão do legado. Qual o legado que eu estou deixando nessa encarnação? O que de bom eu fiz, né? O que eu evoluí em relação ao momento que eu estava, quando eu encarnei aqui lá no início, né, da minha jornada? Eu consegui de alguma forma auxiliar o próximo, né? Eu estou conseguindo ser uma pessoa melhor? Eu estou conseguindo auxiliar esse próximo, né? Eu estou conseguindo de alguma forma deixar em algumas pessoas que passam pelo meu caminho um aprendizado, né? Ou alguma coisa de bom que eu possa ter contribuído. Então eu gosto muito de pensar nisso para a gente não só passar por essa encarnação sem deixar algo de bom, né? Quando a gente pensa em Jesus, quando ele fala de amar ao próximo como a si mesmo, é esse compromisso que nós temos que tentar chegar, né? Porque a gente está tão distante disso, desse amor verdadeiro que Jesus nos trouxe, de nos amar primeiro para depois amar ao próximo, como é que a gente irradia toda essa luz, né? Mas a gente precisa buscar, nós precisamos não desanimar e desistir disso.
E aí eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês, para todo mundo refletir, para a gente fechar essa reflexão de hoje, que é: e vocês? O que vocês estão fazendo hoje, né? Qual é aquele compromisso, aquela prova que você está passando, muitas vezes, como a Renata falou, dentro da própria família, né? E a gente tem essa dificuldade de resolver. O que a gente pode fazer de diferente, né? Não vou deixar vocês aí com essa pulguinha atrás da orelha, né? Que é justamente esse momento aqui que a gente está tendo de reflexão, é justamente para isso, né? Oi, Andressa, para a gente pensar o que nós podemos fazer aí de diferente. Acho que todo mundo tem uma questão lá no seu íntimo, no seu inconsciente, muitas vezes já no seu consciente, né? De coisas que nós precisamos resolver e a gente fica só adiando. Então era esse recadinho que eu queria passar para vocês, pessoal. Espero vocês hoje, às 9 horas, lá no Home Office Espírita. Então estaremos lá com os nossos amigos, com temas extremamente interessantes. Eu vou falar hoje sobre auto-amor. Então espero vocês lá. E amanhã estarei aqui de volta às 8 horas da manhã. Não é porque é sábado que eu não vou estar aqui. Estarei aqui no sábado às 8 e domingo também, nessa nossa jornada, nesse nosso desafio dos 21 dias, tá bom? Gente, beijo grande, agradecendo a todo mundo que esteve aqui com a gente. Até amanhã. Tchau, tchau.